Boa tarde, quinta-feira, dia 16 de julho, né? Willy setentão. Tô curtindo muito os meus 70 anos, né? Comemorei no domingo, virtualmente, com mais de algumas centenas de amigos, né? Participando, me cumprimentando pela data. O Washington Ralé aí tá aí, o Washington Azevedo, olha, Maria Máximo. O pessoal tá chegando porque sabe que hoje o meu convidado é nota 10. É o escritor, né, e palestrante César Romão, um amigo aí, acho que nós somos amigos há mais de 30 anos, né? Temos muitas histórias, hoje vamos recordar momentos super legais, né? Quando a gente se conheceu, as nossas convivências, e é por aí afora, né? Ó, já quinta-feira hoje, eu estou aqui no escritório do Rui, na Rua da Casa. O tempo está muito agradável, hoje não está tão frio quanto ontem, né? Ontem a temperatura caiu e até a lareira acendi. Ô Débora Thier, seja bem-vindo, os amigos estão chegando e vão se acomodando, né, para participar dessa live que vai rolar super legal, né? Estou esperando o meu convidado, ele acabou de me acenar aqui, vai pedir para entrar e eu vou aceitá-lo. E a gente vai rolar aí uma conversa super legal. Cadê o meu convidado desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020? Ô, Olá, mestre! querido Willy, como é que você está? Ô, meu amigo, que Tudo bom, bem? César Romão. Com É tanta sempre tem um tecnologia. dia para os amigos se encontrarem, se não fisicamente, né, como a gente teve muitos encontros ao longo de décadas aí, né, e agora, né, vivendo essa pandemia, essa quarentena que tirou todo mundo do prumo, todo mundo, né, eu, por exemplo, ô César, eu tive que me reinventar, né, sou da área de comunicação, já fiz TV, fiz rádio, jornal impresso, tenho o Caderno W digital, estou no Instagram, estou no Facebook e agora também com live. Então, nessa quarentena, eu vim treinando, vim me aparelhando melhor. O Luiz Bassi, para você ter uma ideia, me presenteou com uma iluminação e falou, Willy, eu assisto sempre suas lives, mas você tem que melhorar. Então, estou aqui e eu falei, estou pronto agora para convidar o meu amigo César Romão por uma super entrevista. A gente vai falar de coisa séria, vamos falar de trabalho, vamos falar de tudo e vamos recordar alguns momentos do passado que eu tenho vivos em minhas lembranças. Uma boa tarde para você, seja bem-vindo, César Romão. Obrigado, querido. Você sabe que com você a gente senta até na calçada e conversa, né? Você é um amigo de, como você mesmo disse, de décadas. Eu acompanho o seu trabalho, sempre brilhante. Você sempre foi um comunicador brilhante, um jornalista brilhante. E eu acredito que toda essa tecnologia e o que aconteceu veio aí dar uma chance a mais para profissionais como você terem o seu próprio canal de César, televisão. um minutinho, estamos dando ajeitado o som daqui do meu headphone. Vamos lá, pode falar. Eu vou reiterar aqui a fala. Tá bom? Agora sim. Você sabe que a idade me trouxe uma sequelinha nesse ouvido aqui, então eu tenho que fazer de headphone mesmo. Eu não estava te ouvindo direito, César. Pode falar, continua. Mas você sabe que a nossa amizade vem de muitos anos mesmo. Você sempre foi um jornalista brilhante, um comunicador brilhante. Essa mudança toda, na minha opinião, veio para melhor, porque cada jornalista como você ganhou um canal de televisão. O YouTube hoje é um canal de televisão, o Instagram é um canal de televisão, o Facebook é um canal de televisão, e vocês têm chance de expor aí toda a capacidade e competência de vocês, como você, que é um colunista, um jornalista brilhante, e eu digo isso com propriedade. Eu agradeço aí pelos elogios, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu sou um jornalista, sim, que estou sempre me reinventando para ficar... claro, você sabe, se você não se reinventa, você fica para trás, né? E eu sou de uma geração que aprende, né? Então, se eu não sei alguma coisa, César, eu vou lá e aprendo. E eu sou da safra aí, que hoje é uma raridade, colunista social, hoje esquece, não existe mais. Hoje são os, como se fala aí, tem agora os bloggers, os bloggers, aquela coisa, as blogueiras, aquele negócio, digital influencer,
Digital influencer, né? Então eu não deixo de ter agora um digital influencer, tenho que me renovar. Mas, César, eu queria voltar lá no passado um pouquinho, para a gente dar um calor nessa nossa conversa. Eu tive o prazer de conhecer o seu sogro, Ronaldo Cortes, tive o prazer de conhecer a sua sogra, Helena, tive o prazer de frequentar muitas daquelas festas, nossa, super cap. Eu até numa delas eu fui homenageado. Eu queria que você falasse desse tempo, né? Eu não lembro, não sei precisar que ano foi esse, foi anos 90? Olha, nós nos conhecemos nos anos 90, no início dos anos 90, 89 para 90, é a nossa amizade. Você sempre foi um expoente desde essa época. Ronaldo Cortes foi um dos maiores jornalistas que nós tivemos aqui no Brasil, fundou a maior rede de jornais de bairros, já conhecida nesse país. Ronaldo chegou a ter praticamente 20 jornais de bairros. Ele inventou essa história do jornal de bairro, porque até então não existia, né? Juntamente com isso, ele e o pai dele foram os precursores, o senhor Clóvis Cortes, precursores do prêmio Supercap de Ouro, o prêmio mais desejado, conhecido como Oscar brasileiro. As pessoas que receberam esse prêmio ao longo da carreira praticamente receberam o Oscar brasileiro. O Ronaldo chegou ao cume da sua vida, ao êxito total, e a vida acabou dissolvendo aquela alma maravilhosa no universo, e ele deixou aí um legado fantástico, que é essa história toda dele. A Helena, que é hoje uma das grandes jornalistas que nós temos no Brasil, uma das maiores colunistas sociais, você se lembra? Lembro, imagina. Ronaldo foi fundador da Febracos, da Apacos, a Helena chegou a presidir. Então, essa história do colunismo social também nasceu praticamente com o impulsionamento das redes de jornais que ele tinha. A Helena deve estar nos assistindo aqui, porque ela te adora. Ela mandou um recadinho para mim e falou, eu vou assistir, ela deve ter entrado aí. E eu quero aproveitar e mandar um beijão. E a linda da Thaís, a sua mulher, que eu amo a Thaís. Thaís está linda. Vou pedir até para ela descer aqui no escritório. Thaís está seguindo. Ela me dá um tchau aqui. Com certeza. Temos 3 filhos, 3 cachorros. Com quantos anos os meninos? São 3 meninos, não? Eu tenho 3 filhos. Tenho o Igor, que tem 33, eu tenho o Breno, 24, e o Arthur, que já está com 19, né? E já estreou como avô, não, ainda? Já, tem um netinho, que é o João, grande João. O João é fantástico. Outro dia ele me ligou e deixou um recadinho para mim, falou assim, vovô, tem live hoje? Verdade? Porque ele assiste a todas aí, viu? Que bom, né? Você, aliás, César, você sempre foi muito família, né? Uma das vezes que eu encontrei você recentemente, acho que foi em 2015, no casamento da Gigi Monteiro. Casamento lindo, nosso abraço aqui para Gigi. Um beijo para Gigi, para o casamento lindo. E lá eu tive o prazer de rever você, Helena, e eu falei, olha, que gostoso, né? O tempo passa e alguns amigos permanecem. Mesmo que a gente não os encontre como antigamente, que eu falo que São Paulo eu vivia, para você ter uma ideia, nos 90, depois um pouco, eu vivia em São Paulo 4, 5 vezes por semana, né? Eu era amigo dos donos nos anos 80, nunca me esqueço, amigo de Leni Luiz Paduan, donos do Paddock, amigo de Ali Costakis, amigos de Gibaum, vivia naquela badalação toda, Regines, Hipopótamos, Geller. Então, eu sou de uma época assim que eu ia muito a São Paulo, né? Então, uma época de hoje, por exemplo, para você ter ideia, eu raramente vou a São Paulo. Mas se você voltar no tempo, Willy, nós não temos mais essas casas como tínhamos antigamente. Eu tive com o Arthur Briquet recentemente, e sempre que estou com ele, a gente comenta a história do Geller, né? Então, você não tem mais lugares como estes. E eram lugares de família, onde você poderia ir com a sua família, você se divertia, tinha uma ótima gastronomia, encontrava amigos,
a gente saía para encontrar amigos. Você Era sabia assim. que você ia encontrar muitos amigos, que a noite seria maravilhosa, né? E foi uma época de ouro. Eu acho que nós tivemos sorte em ter vivido essa época. Eu lembro, eu era o colunista do interior, né? Então eu chegava no Gallery, eu fechei o Hipopótamos em 1979 para comemorar meus 4 anos de colunismo. Eu brinco que eu comecei bem, porque depois eu fiz uma outra festa no Gallery. E eu frequentava muito a noite em São Paulo, então eu chegava na porta do... Eu sempre dizia, como jornalista, que era amigo dos porteiros. Eu chegava, jogava 50 mangos na mão do porteiro. Ô, seu William, seja bem-vindo. Você vai aonde? Então, eu brinco, entendeu? Tem essas histórias que tinha em São Paulo. Era assim, a gente sabia daqueles lugares onde você encontraria os badalados tradicionais. Leopoldo, por exemplo, outro dia, eu fui jantar com o Jorge Elias na casa dele. E recordamos assim, momentos. Eu falei, Jorge, você lembra de 1997? Eu tinha comemorado meus 21 anos em Nova York. Eu falei, não vou comemorar em Mogi, vou comemorar em São Paulo. Amigo do Jorge Elias. Ele falou, não, eu te arrumo o salão, a gente vai inaugurar o salão com a sua festa. E foi o que aconteceu, eu comemorei lá os 22. Então, foi uma época que eu ia muito a São Paulo. Só que hoje, as pessoas até me perguntam aqui, falam, e sociedade? Eu falei, sociedade? Acabou. Aquela sociedade não existe mais. Você pode dizer o mesmo São Paulo, né? Aqueles nomes, aqueles valores, aquelas pessoas que a gente via, nossa, super badalado, Chiquinho Scarpa, sabe? Mudou tudo, né, César? Na realidade, o que acontece? Essa geração, ela ficou reclusa. Porque tanto eu como você, o próprio querido Chiquinho Scarpa, que é nosso querido amigo, a gente ficou mais recluso, né? Nós não estamos mais... Você quer ver um lugar onde a gente ainda encontra toda essa turma? Agora não, porque ele não está mais fazendo, né? Mas é nos shows do Reinaldo Kerlakian. O Reinaldo ainda consegue reunir toda essa turma, quando eu vou aos shows dele. Os antigos, né? Os bons. A velha guarda, agora, para dizer. Eu lembro quando eu comecei no colunismo, a velha guarda era Tavares de Miranda, né? Os colunistas social. Eu tenho uma foto do meu primeiro livro, O Hino de Sociedade, eu com o Tavares, eu de gravatinha borboleta, ele já tinha aí uns 60 anos, 50 Aliás, 60 anos. Eu tive o privilégio de estar nesse seu livro, sou muito grato por isso, é um livro maravilhoso. Tavares de Miranda começou como colunista lá nos bailes do Pinheiros, né, do Esporte Clube Pinheiros, depois avançou aí para os grandes jornais. Mas essas pessoas na época, veja, até hoje, são pessoas educadas, são pessoas com assunto, são pessoas que tinham história para contar, pessoas que trabalhavam muito, produziram, criaram história. Hoje, as pessoas acham que põem uma fotinho aí em algum lugar sem roupa, fazendo uma bobagem qualquer, já fiquei famoso. Sabe? Os 15 minutos de fama. Acho que nem isso, Willy. A verdadeira fama, entre aspas, você constrói com trabalho, com experiências novas. E mais do que ninguém você pode dizer, porque você é um escritor, né? Agora eu vou buscar lá em quantos anos você sentiu que tinha dom para escrever? Olha, Willy, deixa eu dar um oi aqui para o Kimuanga. Kimuanga é um querido amigo de Angola que acabou de entrar aqui. Dá um abraço aqui para o Kimuanga. Ele é um grande comunicador, um grande palestrante lá em Angola. Um abraço, Kimuanga. Você tem amigos no mundo todo também, né? Porque os livros, inclusive, você vai depois falar para a gente, já estão em alguns lugares aí, né? Isso mesmo. Eu sempre escrevi, Willy. Eu desde garoto sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Mas garoto? Garoto. Eu com 12, 13 anos já sentava, já escrevia. E aprendi a escrever em máquina de escrever muito rápido, né? Porque eu queria escrever. Fui fazer a nossa velha e boa datilografia. Eu também. Eu fiz, sabe com o quê? Vou até abrir o parênteses, com 16 anos, minha mãe me pôs. Você vai fazer de datilografia, você tem que aprender alguma coisa para trabalhar no escritório, pelo menos, né? E olha, você sabe que
Você sabe que eu briguei com a minha mãe quando eu fui convidado para ser colunista social aqui em Mogi das Cruzes. O Chico Ornelas me perguntou assim: você sabe escrever a máquina? Eu falei: ai, abençoada mãe, sei, então está contratado. Continua aí. E aí, eu na década de 90, eu comecei, tem uma mensagem do Kimuanga aí. Um abraço, Kimuanga. Na década de 90, eu escrevi o meu primeiro... eu gostei, olha, César Romão é meu mentor. Meu também. Aluno. Obrigado, Willy. Então, em 90, eu lanço o livro A Semente de Deus. O livro faz um sucesso estrondoso, entra para a lista dos mais vendidos em todas as mídias que nós tínhamos na época, na Veja, nos jornais, e a minha carreira literária começa aí. Após A Semente de Deus, ao longo da carreira, eu já escrevi 25 livros. Eles já estão em... Só isso. Eles já estão em mais... A maioria deles já está em mais de 50 países. Hoje eu tenho livros na Rússia, hoje eu tenho... A Itália é o meu segundo maior público, as línguas hispânicas todas, a Alemanha e tantos outros aí. Às vezes eu recebo uma mensagem aí que a pessoa fala: Romão, eu estou aqui em tal lugar, eu nem sabia que o meu livro chegou lá e os livros estão lá. Então hoje a gente tem esse contato também com os leitores, né, de todos esses países. E você sabe o que é interessante, Willy? Eu converso com essas pessoas e você sabe que eles têm os mesmos problemas que nós temos aqui, né? É o problema... É a mesma coisa. É o problema da paixão, é o problema da traição, é o problema do não reconhecimento profissional. Quer dizer, César, que é universal, né? É universal. Os nossos problemas são universais e regionais. Eles são os mesmos em todos os lugares, né? E agora eu estou, William, aproveitar aqui que nós estamos na pauta dos livros. Você sabe que a live é toda sua. Eu quero... Porque eu disse, inclusive, que quem está buscando o autoconhecimento, quem quer se encontrar, quer melhorar como ser humano, tinha que acessar aqui a live. Eu estou lançando agora, daqui a pouquinho, a partir de setembro, eu lanço o meu novo livro. Tem 3 anos que eu não lanço um livro novo. Eu trabalhei muito nesse título e ele sai em setembro. Chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. O livro é uma preciosidade, trabalhei muito nele. Qual fé você professa? Você é cristão? Eu sou cristão, eu sou um apaixonado pelo cristianismo, tanto é que os meus livros, você sabe disso, tem muita relação, né, com o cristianismo. O Gil Fuentes, aí um beijo para o Gil Fuentes. Um abraço, Gil. E neste livro, o que ele trata? Ele é fantástico porque ele tem 62 ensinamentos bíblicos relacionados ao sucesso de existência. Não é esse sucesso de ter dinheiro, de ter posses, poder, é o sucesso de existência. É como é que você se torna um sucesso na sua existência. O que é um sucesso na existência? É você ser feliz, é você aprender a conviver com tudo que existe, é você coexistir, é você ter compaixão, e por aí vai. Então, esse livro ele sai agora em setembro, ele já vai ser aí o meu 26º livro. Nossa Senhora, muito livro, hein? Ô César, então, o segundo livro, qual que foi que você lançou? Aí depois da Semente de Deus veio A Razão da Vida. E todos esses livros, eu acho que tem a ver com o momento que você vivia, não era? Interessante. Eu descobri uma coisa, quem me contou isso foi o meu editor da Itália. Quando nós assinamos o primeiro contrato, hoje eu tenho 12 livros lá na Itália, fazem um sucesso danado. Eu acho até que é por causa do meu nome, né? Cesare lá é bem famoso. Nome bem italiano, né? Bem italiano. Então tudo lá é Cesare. Onde você olha está escrito Cesare, né? Principalmente em Roma. Então, ele me disse o seguinte, ele falou: Romão, você sabia que você tem uma linguagem universal? Eu disse: não, eu nunca tinha percebido. Ele falou: essa é a facilidade dos seus livros conquistarem muitos países e eles serem atemporais. Olha que interessante. Se você lê A Semente de Deus, que saiu em 1990, ou A Razão da Vida, ou A Conduta Mágica, ou A Força da Intuição, eles ainda são livros super atuais.
E isso é uma verdade, porque eu fiz agora, há pouco tempo, um videozinho de 30 segundos de cada título meu e a gente está postando. E tem gente que está me lendo pela primeira vez, eu acho isso maravilhoso. Eu acho fantástico você ainda ter público para conquistar. E as pessoas falam, nossa, Romão, eu estou vendo aqui, esse livro você escreveu em 91, esse aqui em 92, mas parece que é hoje. Então, os meus livros, eles têm essa característica, eles são bem atemporais. Exatamente. E me conta uma coisa, você, quando, por exemplo, esse último livro seu, eu estou preparando agora o meu terceiro, né? Mas tudo a ver com o meu trabalho, né? Eu fiz o primeiro em 91, César, o Willi Sociedade. Daí, em 2013, eu lancei o outro, W Crônica de um Tempo. E logo depois eu tive o prazer de estar com você lá na Rádio Mundial. Estava com um probleminha técnico, você lembra, da capa. O livro foi encadenado de uma maneira que começasse a folhear muito, ele soltava, né? Livre, leve e solto. Eu queria juntar um pouquinho, corri atrás, consegui fazer uma foto minha com um fotógrafo daqui de Mogi, nota 1000, que é o Renato Moretti, e fiz a capa do livro de novo, e o livro está aí, não ficou do jeito que eu imaginava, né? Então, eu acho assim que produzir um livro não é uma tarefa fácil. Você tem que ter as ideias, você tem que dedicar um tempo a ele, né? E você tem todo esse processo. Como que é o processo para se editar um livro? Vamos lá. Willi, você passou por isso, né? Aliás, eu quero lembrar aqui que a sua entrevista na Rádio Mundial foi uma entrevista brilhante, como sempre, a sua história, as suas respostas. Eu tive imenso prazer em entrevistá-lo. Eu já vou para 20 anos como apresentador também da Rádio Mundial, 95.7 FM, todo domingo, 18h30. Estamos lá também na Gazeta, de sexta-feira. Aliás, amanhã, 16h30, o quadro do César Romão, lá no programa Mulheres, com a minha querida amiga Regina Volpato. As pessoas podem assistir também. E outra, você não para, né? Não, não paro. Ó, tenho boa notícia para você. Ó a Helena aqui, acabou de entrar. A Helena acabou de entrar. É que ela acho que não ouviu o que a gente falou dela no comecinho, mas depois a gente atualiza. E a Thaís também. Já vou falar para a Thaís passar aqui depois para você dar um oi para ela. Mas vou ficar muito feliz, Helena. Bem, quando nós decidimos escrever um livro, é uma decisão interessante, porque você tem ali uma tela em branco, né, um papel em branco, e de repente você precisa preencher aquilo com ideias, você precisa preencher. Ó, a Helena está te dando um oi aí, dá um beijo nela. Ô, Helena, um beijo, chiquérrima. Mas você sabe que eu gostava de ir no Supercap? Porque eu falava assim, como será que a Helena está vestida? Porque ela estava sempre muito bonita, muito elegante, muito brilhante. Helena, Helena. A Helena ainda é uma das mulheres mais elegantes desse país. Ela é de uma elegância ímpar. Então, a gente decidiu escrever. Escrever não é uma missão tão simples, né? Você precisa estar ali bem inspirado e tal. Mas a parte de produção do livro, normalmente, Willi, quem faz são os meus editores. Eu resolvi, desde o início da carreira, não me envolver. Eu não me envolvo em capa, eu não me envolvo em diagramação. Sabe por quê? Não é minha área. Eu digo para eles isso. Mas, Romão, você tem que dar opinião. Eu falei, não posso. Eu posso opinar sobre o que eu escrevi. Agora, eu não tenho formação gráfica, não tenho formação de diagramação. Concordo com você. Então, às vezes as pessoas falam assim, Romão, olha que capa linda que você escolheu. Não escolhi. Nunca escolhi uma capa de livro, Willi. Mas você aprova a capa, não? Eles escolhem e falam, nós escolhemos. Você confia assim cegamente? Confio cegamente. Olha, sempre deu certo. Então, isso é mais importante, né? Acho que é porque eu não me envolvi. Porque eu digo que tem muita coisa na vida, Willi, que a coisa vai dar certo. A gente é que atrapalha quando a gente se envolve demais, entendeu? Então, história de capa... É como a semente de Deus, ela tem um erro ortográfico e de concordância desde 1990. Olha Aí eu só. ia perguntar até para você, se você não dá uma revisada no lançamento, por exemplo, da segunda edição, de dar uma arrumadinha aqui, ali, não tem isso? E eu vou te contar que não tem isso, eu vou te explicar por quê. Muitos autores fazem isso, é normal, né? Eu não faço, eu vou explicar por quê.
Eu tenho um erro de concordância, um erro gráfico na Semente de Deus. Aliás, se algum telespectador nosso aqui descobrir o erro e me escrever dizendo, eu mando um livro de presente, tá bom? Olha aí. Aí os meus editores falam assim, Romão, precisa arrumar isso. Cada vez que o livro é reimpresso, e olha, já foi reimpresso mais de 50 vezes, cada vez que ele é reimpresso, Romão, não mexe. Mas por quê? Eu falei, gente, esse livro desse jeito conquistou 50 países, vende igual pãozinho até hoje, vai que o sucesso do livro está aí nesse erro aí, e eu tiro porque a pessoa percebe o erro, né? Então, e eu vou te contar que até hoje ninguém me escreveu informando isso. Você acredita? Que interessante. Muito legal, né? Então, eu não mexo em livro, os livros são os mesmos. Né? E daí, um tempo, por exemplo, né? Desse último livro que você lançou, qual o título mesmo, você me disse? Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Ensinamentos Bíblicos, né? Isso, você falou sobre inspiração. Eu sou jornalista, eu gosto de escrever, tem dia que eu estou inspirado, e pelo fato de estar tantos anos lidando com a palavra, eu até brinco agora digitalmente e acrescento alguma coisa bem humorada, eu cito assim, depois 3 pontinhos RS, para dar um clima. Então, e às vezes eu vou ler de novo, dou uma mexida, eu gosto muito de escrever, né? E você gosta de escrever, concorda? E você tem um foco, daí quantos meses você consegue produzir um livro? Olha, A Semente de Deus, por exemplo, eu escrevi em 7 dias. O livro Um Homem e Seus Discípulos, eu levei 12 anos. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, eu levei 40 dias. E a média minha é 30 dias, porque quando eu decido escrever, eu não faço mais nada. Eu não vou fazendo aos pouquinhos, né? Eu falo assim, ó, decidi escrever, e a Thaís já sabe disso, então eu praticamente, não que eu me isole, né? Mas eu saio de qualquer outra atividade que não seja escrever. E aí eu termino o livro. Eu tenho muito foco com relação aos meus livros. Né? Essa é eu não sei se é qualidade ou defeito, sabe, Willy, mas tem dado certo. É o seu estilo, estilo. Eu sempre digo, César, você é único, ímpar. Eu também, obrigado. Eu sou o Willy Damasceno, não tem ninguém igual o Willy, não tem ninguém igual o César. Mas essa consciência de que você está produzindo, que você está tornando a vida das pessoas um pouco melhor, é a sua missão, né? Porque você, inclusive, é palestrante, né? Também... Como que surgiu o palestrante do escritor? Bom, primeiro surgiu o escritor. O palestrante veio por acaso. Porque quando o livro A Semente de Deus começou a fazer sucesso, as pessoas ligavam no meu escritório e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala também? Eu falei, mas fala como assim? Não entendi. Não, você não quer vir falar sobre o livro aqui? Você não quer vir fazer uma palestra sobre o livro aqui? E eu me recordo que as primeiras palestras que eu fazia com meu querido e saudoso Joelmir Betting, Delfim Neto, era uma turma, né, top! Muito, muito boa, sabe? E de repente eu estava lá num palco com essas pessoas, né? E até o dia que um deles disse assim para mim, Romão, assina aqui. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é o cachê. Eu falei, não, mas não precisa me pagar, não. Eu venho aqui com o maior prazer. Não, você tem que receber. E o dia que eu cheguei em casa, naquele dia, joguei o cheque na gaveta, e depois de um mês o cidadão da empresa me ligou e falou, Romão, você não depositou o cheque do cachê até hoje. Eu falei, pô, é verdade. Falei, deixa eu ver se eu acho. Aí peguei o cheque e abri o envelope, Willy. Era um valor assim, estratosférico. Eu falei, você está brincando que vocês pagam isso para alguém subir num palco aí e falar uma hora? Ele falou, é o preço do mercado. Não tem nada demais. E aí o que aconteceu? Isso começou a ser um recorrente na minha vida. E aí eu acabei montando uma pequena parte do escritório para administrar as palestras. Nós estamos agora com essa pandemia, o mercado parou completamente, né? O mercado de evento. Esse ano... festas. Você sabe que eu tinha a minha feijoada, que eu faço há 24 anos. Fantástico. Dia 30 de maio, dançou. Meu aniversário, dançou. Fiz virtual no domingo. Sabe quem me ligou outro dia, me perguntando? Falou, pô, o Willy faz as feijoadas ainda e não me convida, o Foca e o Salame.
Nossa, o Fox! Eles viram uma Só foto nossa. só quem me deu em São Paulo, aqui nos anos passados, eu encontrei o Salani, acho que faz tempo que eu não vejo, entendeu? Encontrava nos eventos. Eles viram uma foto nossa com aquela feijoada que você fez com a camiseta verde, né? A camiseta verde, né? Você teve várias festas minhas aqui, né? As suas festas são maravilhosas. Não. Eu gosto, eu sou festeiro, então eu estou sentindo muita falta, né? De festa. E você também, como palestrante, que eu sei, você viaja o Brasil inteiro, né? Qual que é? Cada palestra é um tema diferente do outro? Então, Willi, o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem que eu vá fazer uma palestra sobre um dos títulos do livro. Então, a palestra sobre um dos títulos do livro, ela tem aquele modelo dela. Agora, eu tenho também as palestras que são mediante briefing. Então, o que é isso? A empresa fala assim, Romão, meu pessoal está precisando de desenvolver liderança. E aí nós vamos lá e faço uma palestra sobre desenvolvimento de liderança. Romão, meu pessoal está precisando de uma motivação. Aí eu desenvolvo uma palestra sobre esse tema. Como você sabe, eu tenho uma ampla formação acadêmica, sou uma pessoa que ainda estuda bastante. Então a gente está sempre se aperfeiçoando, sempre buscando coisas novas, sempre procurando trazer coisas novas para os palcos. A ausência dos eventos agora, provavelmente só o ano que vem, mas trouxe essa coisa com a tecnologia. Eu vou te contar o que aconteceu comigo na minha primeira palestra via Zoom agora, quando começou. Online. Foi uma experiência para você? Foi uma experiência que eu tive que me conter. Eu vou te explicar por quê. Você sabe que a empresa me contratou, colocou lá 50 executivos, falou assim, Romão, eu quero que você faça uma palestra aqui sobre liderança para eles. Willi, quando eu abri, seria a minha primeira palestra online pelo Zoom, né, agora, em março. Willi, tinha lá os executivos, um estava de camiseta, outro, porque aqueles quadradinhos todos, né, que aparecem, outro deitado no sofá, outro com cachorro no colo, outro bebendo cerveja. Eu não entendi bem, eu falei, pô, mas esse é um ambiente, eu não entendi, será que esse é o ambiente? Será que eu entrei no Zoom certo? E aí o presidente da empresa entrou e aí eu vi que eu estava no local certo. Will, você sabe que eu não sabia se eu continuava a palestra ou se eu me matava de rir, porque aqui em casa não tem jeito, né? Eu tenho 3 cachorros aqui e de vez em quando você é capaz de você ouvir um latido aí. Mas lá era criança, televisão, rádio. Você não tem ideia o que as pessoas... Quando acabou, eu falei, o brasileiro aprendeu a esculhambar até a videoconferência. É verdade, né? E o presidente da empresa me ligou e comentou, falou, Romão, que vergonha. Eu achei que as pessoas tinham etiqueta corporativa através de videoconferência. Eu falei, não tem nenhuma. A gente precisa fazer uma palestra sobre isso. Sobre isso, E aí eu criei uma palestra de etiqueta corporativa para videoconferência e tenho feito aí, algumas empresas têm. Antes de eu realizar a minha palestra, eu falo sobre isso. Como é que você deve se portar? Porque, veja, você está em ambiente de trabalho, embora você esteja na sua casa. É um horário de home office. Você não pode entrar numa reunião dessa, de Bob, com secador, né? E tudo isso eu vi. E achei fantástico, né? Foi uma experiência muito boa. Já foi matéria para você fazer uma palestra. Como se comportar. Você sabe que eu lembrei? Ontem eu tenho um amigo aqui em Mogi, que foi presidente do Clube de Campo nos anos 90. Ele tem me mandado algumas fotos e eu compartilho no Instagram. E tem uma que eu estou embaixo, assim, num recorte do jornal, do diário onde eu trabalhei. Dicas como se viver e conviver em sociedade. Eu li aquilo, eu falei assim, era assim, por exemplo, reunião social não pode ir de tênis, sabe? Sabe umas coisas assim que eu olhei e falei assim, olha, não mudou muito, as regras assim, de educação continuam as mesmas, né? Você sabe que a boa educação, ela cabe em todos os lugares. E por que uma pessoa precisa conhecer as normativas de boa educação? Porque você ser educado é uma questão de respeito. Você está respeitando quem está te convidando. É como gravata. A gravata nasceu
mais ou menos por aí, né? Eram os lenços que os... Você é um homem que gosta de gravata. Gosto, eu uso... Como eu estou em casa aqui hoje, a gente fica mais à vontade. Se você tivesse de gravata, eu falei assim, será que eu estou tão formal assim? Mas todas as minhas atividades, você não vê uma palestra minha que eu não esteja de terno, gravata. Você é um homem elegante. Obrigado, Willy. Você também. Aliás, as festas mais elegantes que tinham, onde as pessoas usavam black tie para valer, era o Super Cap de Ouro e as suas festas. Né, era verdade. Muito bem, anos 80, 90. Hoje, olha, faz tempo que eu não recebo uma festa, um convite para uma festa black tie. Outro dia recebi fui de black tie, só tinha eu de black tie. O resto era qualquer coisa. Você sabe que esse ano, César, estou comemorando meus 45 anos de trabalho como colunista social. Eu sou como se fala, uma exceção, né? Estou aí. A minha programação era dia 24 de outubro, comemorar com black tie, que eu já fiz mais de 20 black ties em Mogi. Só que daí o que aconteceu? Veio a pandemia, estou pensando talvez fazer em dezembro, mas eu acho que comemoração esse ano não vai acontecer, só para o ano que vem, né? O que você acha? Olha, eu esperaria, vou explicar por quê, William. O que acontece? Nós estamos num momento único, um momento inédito no mundo inteiro. Eu acho que eu vou te dar a minha opinião pessoal. Claro. Eu digo isso até para os meus clientes. Eles falam, Romão, vamos fazer a convenção em novembro. Eu falei, deixa para o ano que vem, sabe por quê? Até lá nós já teremos a vacina. Porque não deixa de ser uma aglomeração. Você fazer um evento, e olha, verdade. As pessoas não respeitam. Você nota na Avenida Paulista, o pessoal que eu tenho lá, que são meus amigos, o pessoal que está indo lá na rádio, fala, Romão, aqui está todo mundo sem máscara. A Avenida Paulista parece que é carnaval mesmo. Então, eu acho que toda aglomeração e aproximação, ela deve acontecer depois que nós tivermos a vacina. Por quê? Porque esse vírus é assassino, ele mata mesmo, e mata numa rapidez impressionante. Eu estou lançando o livro agora em setembro, mas não haverá lançamento. O lançamento será pela internet. As pessoas vão adquirir pela Amazon, como adquirem todos os meus livros, vão receber em casa. O ano que vem, eu já disse isso até para o meu editor, quando surgir a vacina, até fevereiro, março do ano que vem, aí nós voltamos, porque é sempre um risco. Eu acho que nós não devemos, nós que somos jornalistas e nos preocupamos com a sociedade, eu acho que não custa nada a gente esperar. E aí você vai ter uma festa para valer mesmo. Porque as pessoas que você conhece te adoram, as pessoas vão querer te abraçar como sempre, vão querer te beijar, vão querer estar junto de você. E será um risco ainda se a vacina não estiver aí disponível. E olha, você sabe, ontem eu levei até um susto, eu tenho alguns amigos que eu considero como irmãos, a Miriam e o Plínio Freire, e a Miriam me passou ontem, Willy, peguei coronavírus, o Plínio pegou, a Paulo, o Guilherme e o Joca, que é o neto deles, né? Ela ficou 15 dias na UTI. A gente acha que é brincadeira, né? Imagina, não sei o quê. Mas é muito perigoso. Como que você viu essa quarentena? Essa quarentena não, essa centena, né? Já virou sextena já. Você imaginava na sua vida que isso um dia poderia ocorrer? Eu, em dezembro, quando começou essa história na China, eu escrevi um artigo. Está lá no meu blog, eu coloquei nas minhas mídias sociais, e o artigo chama-se A China deverá indenizar o mundo pelo... Por quê? Porque esse dezembro foi o vírus mais terrível que eu, pessoalmente, tive notícia até dezembro, ali naquela época. E eu imaginei alguma coisa assim, tanto que, Willy, eu falei, o meu mercado vai parar. Em dezembro, eu gravei um curso digital, chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro, e lancei praticamente o meu primeiro curso digital. As pessoas que quiserem conhecer podem clicar na bio aí do meu Instagram, e você vai ter lá sobre o curso. Por quê? Porque eu percebi que eu não ia mais ter público, a gente não ia mais fazer palestra em eventos. Os eventos iam ter que parar por causa desse vírus.
Então, hoje, por exemplo, você tem lá esse curso disponível, as pessoas estão fazendo. Quem não pode assistir uma palestra minha, por enquanto, pode fazer esse curso que está lá na minha bio do Instagram. Então, repita de novo aí para nós. O curso chama-se Seja Protagonista do Seu Futuro. Você clica lá no link que está na bio aqui do meu Instagram, já abre, você já pode adquirir, já pode levar a palestra do César Romão para dentro do seu smartphone, para dentro do seu computador, para dentro do seu tablet. Qual o conteúdo dessa palestra? Isso é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Seja protagonista do seu futuro. Por quê, Will? Porque o nosso futuro foi destruído. Todos os nossos planos foram destruídos nessa fase. E o pior, muita gente achava no começo disso que as pessoas sairiam melhor. E eu lá atrás, em janeiro, já nos meus artigos, já dizia, muito pelo contrário, as pessoas não sairão melhores. O que era bom vai ficar melhor, mas o que era ruim vai piorar. Então, se o casal era feliz, ótimo, ele conseguiu ajustar a sua felicidade. Se ele era infeliz, separou. Tanto que a pandemia... A convivência do dia a dia era aquela convivência só da noite, né? De dia para fora. Era a única coisa que não podia acontecer, era conviver tanto. Tanto, é. Então, o que era bom ficou melhor, o que era ruim ficou pior. E você nota que as pessoas não mudaram, porque o mundo continua sem solidariedade, o mundo continua com pessoas estúpidas, pessoas sem gentileza. Olha o trânsito é um exemplo, né? Experimenta o farol abrir e você demorar um pouquinho para sair. Já tem um buzinaço atrás de você, sem contar os sinais e os palavrões. Então, o que essas pessoas melhoraram? As pessoas que estão andando sem máscara, o que essas pessoas melhoraram? A pessoa que anda sem máscara hoje, o nosso governador está multando em R$500. Eu acho que deviam ser presas, porque elas são assassinas. Elas estão colocando em risco a vida de outras pessoas. É uma tentativa de assassinato. Porque muita gente carrega esse vírus, mas ela pode ser imune, mas as pessoas que ela passa, que ela tem contato, podem não ser. Então, o uso de máscara não é uma questão, é uma questão criminosa você não usar máscara. Né? Eu acho que nós temos que crescer muito ainda, Will, pela consciência, e esse vírus ainda não conseguiu criar consciência na humanidade. É impressionante isso. Nós temos que... Imagine só, o vírus vem nos ensinar a ter que lavar as mãos. Uau! Nós precisamos de um vírus desse para ter consciência de lavar as mãos, né? De usar máscara, tanto que lá no Japão, não sei se você viu que no Japão eles erradicaram praticamente o vírus, por quê? Porque o japonês não entra calçado em casa, ele deixa o sapato fora e lava as mãos e usa máscara se fica resfriado. Quer dizer, tem uma cultura, né? Já há mais de 30 anos os japoneses usam máscara em metrô, nos trens, quer dizer, então eu vejo que nós estamos muito frágeis de consciência ainda. Você sabe, meu querido amigo Willy, que Platão, na sua obra A República, ele já falava de uma sociedade imaginária, de que seria a sociedade utópica e a sociedade perfeita. Né? Ele escreveu isso em 497 a.C. Nós já estamos aí 2.500 anos depois e estamos ainda muito longe. A sociedade perfeita ainda é uma utopia. 2.500 anos não nos ensinaram absolutamente nada. Nada. E você quer ver uma mentira que as pessoas... Eu não sei se você acompanhou aquela menina Stephanie, por exemplo, de Curitiba. Ela foi filmada saindo de uma festa embriagada. O vídeo teve 15 milhões de visualizações. Isso 15 milhões? 15 milhões. Em 2012, ela usou esse potencial todo para pedir ajuda para as pessoas, para fazer um tratamento de câncer, não conseguiu ajuda em nada. Nossa. 15 milhões de pessoas. Ela faleceu agora recentemente. Então aí eu te pergunto, ele, que valor é esse que vocês estão dando para esse mundo digital? Se cada pessoa mandasse R$1 para ela, desses 15 milhões ou 50 centavos, ela faria tratamento em qualquer parte do planeta Terra, até na Lua.
e ninguém ajudou em nada. Então, o que vale? Quem são esses seus amigos? Eu me lembro, Willy, entre nossas amizades... É qualidade a quantidade. Eu não sei se eu cheguei nos 70, eu tenho, por exemplo, ontem até, eu achei interessante, eu publiquei uma foto minha no dia, com essa blusa aqui, com essa malha, e pus lá. Quando eu fui conferir ontem, eu tenho um aplicativo que me mostra quantas curtidas, quantas visualizações, quase 2.000. Daí eu fui olhar lá as curtidas, só amigos conhecidos, só gente do bem, gente de nível. Então eu prefiro, César, sempre eu digo isso, talvez pela minha idade também, cheguei aos 70, qualidade é quantidade. E tem uma coisa interessante que você não pode acreditar nesse pseudo-poder da mídia social. Por quê? Willy, nós somos de uma geração que nós ligávamos para os nossos amigos e os nossos amigos tomavam trem, vassoura, bicicleta para nos encontrar. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Tá? Hoje, eu vejo que as pessoas estão acreditando muito nessa coisa da mídia social e se esquecendo dos verdadeiros amigos. Aquelas pessoas que realmente podem fazer a diferença para você. Eu me lembro muito bem que eu estava numa discussão dessa na minha casa com algumas pessoas sobre a verdadeira amizade. E aí era o jogo do Brasil, o Brasil estava jogando. E eu estava sendo muito questionado e criticado por essa minha visão. E aí eu fiz uma aposta. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você faz o seguinte, o Brasil está jogando, o jogo está muito bom, liga para um amigo seu aí, escolhe na sua agenda um amigo seu, liga para ele, fala que você precisa que ele venha te pegar porque o seu carro quebrou na estrada. E aí os meus amigos começaram a ligar e ele falou assim, Romão, ele me mandou para PQP, Romão, ele falou para eu não encher o saco, tomar o táxi. Aí ele falou assim, bom, quero ver você. E todo mundo começou a rir, quero ver você, quero ver você. Eu me lembro bem, na época, eu liguei para um queridíssimo amigo, saudoso amigo, que eu amei muito, convivi muito, nós todos do Brasil também o amamos, foi o Goulart de Andrade. Eu liguei para o Goulart de Andrade, falei, Goulart, aconteceu um problema aqui, eu estava indo para sua casa assistir o Jogo do Brasil e o meu carro quebrou aqui no início da Raposo Tavares, você consegue vir me buscar? Ele falou assim, me diga exatamente aonde você está, que eu vou aí te buscar. Olha que coisa. Então, essas amizades, e os amigos que estavam no Viva Voz do telefone, os amigos ficaram, nossa, Romão, eu falei, quem está certo? Sou eu? Não é questão de estar certo, é questão de você se dedicar às pessoas que realmente têm ligação afetiva com você. Eu tenho um carinho muito grande por todos os meus leitores, as pessoas que me acompanham, as pessoas interagem. Eu acho que isso é importante. Às vezes você pode não conhecer a pessoa, mas a pessoa interage. Olha, por exemplo, aqui você recebeu aí uma centena de mensagens extremamente carinhosas. Essas pessoas são as pessoas que valem a pena você cultivar. Com certeza, concordo com você. Pode continuar, meu amigo. Você tem aí, por exemplo, se você disser agora aqui, eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos supor, eu tenho 3 cães aqui em casa, porque eu sempre digo que a gente tem que aprender muito com os animais de estimação. Eu tenho 2 vira-latas que eu peguei na beira da estrada com 2 meses. A Rica e a Tieta. Olha, eu chego em casa agora, buzino, a Tieta já vem, já quer me beijar. E tenho 2 gatinhos, a Mimosa, que é a velhinha, e o Estileto, que dorme na minha cama. Então, para você ter uma ideia, quantos animais são relevantes. Você ainda tem sorte, as suas vão te beijar. Os meus correm, pulam para dentro do carro. Tá? A gente aprende muito com os animais. Imagina o estrago. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Olha, quem tiver bicho de estimação em casa, joga um coraçãozinho aí. Vamos lá. Então, a Leda Mello, minha amiga, que mora lá em Lisboa. Beijo para você, Leda. Por que eu gosto muito, por exemplo, da gente falar um pouquinho? Porque o amor do animal de estimação, ele é incondicional, que é o que a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a ter um amor incondicional. A gente quer ter razão, a gente quer ter motivo. Verdade. Por que o sentimento não pode ser incondicional? O meu sentimento por você, o seu por mim, é incondicional. A nossa amizade tem praticamente 40 anos e eu nunca te cobrei de nada, você nunca me cobrou de nada. A gente conversa sobre tudo,
Se amanhã você precisar de mim, eu precisar de você, eu sei que a gente vai estar sempre Com junto. certeza. Aliás, eu estou querendo passar em Mogi para você me levar no Djapa de novo. Ai, agora você sabe, os restaurantes estão sofrendo muito, né? Mas a gente vai voltar lá. E é isso. Que eu sempre digo, e um amigo meu até, o Pedro Silveira, o PED da XP Investimentos, ele falou o seguinte, que quando você vai a um restaurante, não é só ir para comer, é um ritual. Você é recebido, você é colocado na mesa, você quer o quê? Um vinho, um champanhe, você vai celebrar uma data, então tem todo esse clima festivo, né? Não é só. Então isso faz falta para a gente. A Thaís está me dando bronca aí, ela passou uma mensagem agora aí, que ela falou que eu esqueci do papagaio. E tem um papagaio aqui também, que ele se despede, ele cumprimenta, quando a gente sai ele fala tchau. E quem que ensinou o papagaio? Você, não? Olha, o danado aprende, né? Porque a gente, quando sai de casa, a gente se despede. Então ele vê e acabou aprendendo. Ele imita liquidificador. Quando liga o liquidificador, ele também imita o liquidificador. Aonde você mora em São Paulo, César? Eu estou no Jardim Aeroporto. Antigamente era legal porque você já saía daqui, já pulava no avião, né? Já Congonhas ali. Agora não tem mais avião, não tem mais nada aqui. Não Cadê a Thaís aí, ó? Nossa live, você sabe, uma hora. Falta quantos minutos, Val? Tem 5 minutos, temos mais 5. Você sabe que a live corta, né? Thaís, vem para o escritório aqui que o Willy quer te dar um oi. Me obedeça, Thaís, vem aqui. Você sabe que eu nunca convido muito as mulheres de improviso, porque mulher tem que passar um batom, passar um lápis. Eu fui cabeleireiro até 2003, né? Eu exerci paralelamente a profissão de jornalista e cabeleireiro. Sabe onde eu aprendi isso, Willy? Na rádio. Na rádio? Porque a gente convidava as amigas para dar entrevista, era um trabalho danado, parecia que elas estavam indo para um desfile de moda. Aí eu dizia, não, mas aqui é rádio. Mas não tem problema, Romão, eu preciso me produzir, né? Eu preciso me produzir. Mas você sabe, Will, que eu estou muito feliz de estar aqui com você, a gente está conversando. Nossa. Eu tive o privilégio quero, de vez em quando, ter o prazer de te chamar. Agora eu estou começando essas lives, mas oportunamente eu estou agora também, eu estou indo para o YouTube, estou fazendo também no Facebook, estou aí experimentando. É um laboratório, né, César? Não é não, é uma vida. Você tem muita coisa para ensinar. Aliás, eu vou deixar um recado aqui aos novos jornalistas. Nós temos que dar valor aos jornalistas do passado para que vocês aprendam um pouco mais atualmente que jornalismo não é isso aí que vocês estão fazendo, não. Jornalismo é o que era feito pelos grandes nomes, como o do Willy, Ronaldo Cortes, Helena Cortes e tantos outros. E aquilo era jornalismo. Hoje tem muito mais fofoca do que propriamente jornalismo. É verdade. Antigamente você tinha um colunismo social que não era fofoca. Era um colunismo social. Então, eram as festas, então a gente contava o que rolava nas festas, né? E, na verdade, a vida em sociedade era uma festa. Sabe? Eu falo, eu era feliz e não sabia, brincadeira, né? É verdade. A gente tem saudade disso. Mas quem sabe, né? Nós estamos aqui, quem sabe quando tudo isso passar, nós possamos... O ano que vem, você é meu convidado de honra. E a gente vai armar também de você vir aí de fazer uma palestra aqui em Mogi. A gente vai estreitar o nosso relacionamento. Temos essa maravilha que é a internet, né? Que nos deixa nesse contato. Olha, quando que há 20 anos atrás a gente imaginava que estaríamos conversando online? Olha, eu imaginava isso quando assisti os Jacksons. Lembra? Nossa! Um dia isso vai acontecer, e aconteceu, né? Hoje Cadê Helena? Cadê Helena? Oh, Helena te dando um tchau aí. Helena tá... Só a Thaís, será que a Thaís não ouviu? A Helena, a Thaís. Cadê, Thaís? Quantos minutos Thaís, faltam? vem rápido aqui que vai acabar. Tem 5 minutos. 5 minutos você sabe que é muito tempo, mas dá tempo, né? Mas, César, eu quero combinar com você, passando essa turbulência que a gente está vivendo aí. Eu acho que todo mundo teve que se reinventar. Eu estou me reinventando, não foi fácil. Os meus parceiros todos estavam fechados. Eu vivo do quê? Das minhas parcerias, né?
Mas, como tenho parceiros daqueles que são parceiros nos bons e nos maus momentos, a gente atravessa isso da melhor maneira, não se estressando. E, claro, porque já com 70, você sabe que o coração não aguenta muito estresse. Então, temos que... Eu sempre digo, o Willy hoje está livre, leve e solto. E você também deve estar nessa vibe, né? Você, Willy, sempre foi uma pessoa muito feliz. Uma das coisas que eu sempre admirei muito em você é a sua felicidade. E isso é um exemplo para quem é seu amigo, para quem te conhece. E é um segredo. Por quê? Porque a felicidade... a Helena está dizendo para você que está com saudade. A felicidade, ela é que nos dá essa energia para a gente viver. Entendeu? E essa felicidade, a sua é um exemplo. Olha quem chegou aqui. Oi, Willy! Sempre linda, Thaís. Tudo em paz? Prazer. Nossa, Prazer temos é aí... olha, para fechar com chave de ouro a minha live com o César Romão, a primeira de uma série que a gente vai fazer, talvez muito projeto, e eu falei, eu gostaria de ver a Thaisinha, linda. Saudades. Mas ela foi Um minha beijo, estrela. obrigado. Ela continua bonita. Ela é como bom vezes. vinho. Você é como bom vinho, o tempo passa. Aliás, é genético, né? Porque a sua mãe Graças é a muito Deus, bonita. né, Willy? Minha mãe continua bonitona, você vai ver. Bonitona. Obrigado, amor, por Beijo. você estar aqui. Um beijo. Beijo. Ô, César. Obrigado, César. Deixa aí o Uma honra, recado meu aí para os querido nossos amigo. amigos. Olha, de tudo que nós conversamos hoje, eu diria a você, meu querido seguidor aqui do Willy, se inspire nele, nessa felicidade dele. É isso que faz do Willy uma pessoa maravilhosa, e essa mesma felicidade que ele tem, que ele passa para a gente, você também pode ter, e tenha certeza absoluta que se você tiver essa felicidade, você vai ser uma pessoa de sucesso na sua existência. Obrigado, meu amigo. Olha, um beijo para você. Obrigado, Adorei querido. te receber aqui. Foi uma honra ter você aqui na minha live. Vamos repetir. Fica com Deus, meu querido. Você também. Beijo.